Fala pessoal, sou o Marcelo do Papo de Sardinha. Bom, hoje eu quero trocar uma ideia, bater aquele papo sobre dois assuntos pouco falado, mas só para vocês entenderem um pouco da importância que é o RLP e a importância de uma sigla chamada DMA. Vocês estão vendo uma plataforma diferente. Essa plataforma eu estou testando numa nova corretora que tem um DMA diferente da que eu atuo atualmente, que eu opero atualmente. Aqui, ó. Essa aqui, hoje eu tive meu resultado, tudo bonitinho, como mando figurino. Mas eu não quero falar sobre operação hoje, eu quero falar sobre DMA e RLP. O que significa DMA? Direct Market Access, ou seja, acesso direto ao mercado. Quando uma corretora, o DMA ele vai de DMA 1 ao DMA 4. Quando uma corretora, quando nós enviamos uma ordem de compra ou uma ordem de venda, a corretora, de acordo com o nível de DMA que ela possui, ela agiliza, ou seja, ela tem um processo chamado OMS, que é uma infraestrutura chamada ordem por milissegundo, que ela agiliza essa entrada da sua ordem na operação diretamente na B3. Talvez essa ordem seja até imperceptível, mas ela vai evoluindo de acordo com o DMA 1, DMA 2, DMA 3, DMA 4. Eu decidi nesse mês fazer algumas mudanças. Primeiro, eu estou operando em duas corretoras com alguns objetivos. Primeiro, eu quero testar a ausência do RLP. Eu estou pagando uma taxa, eu estou pagando a plataforma que é a Trade, eu não estou pagando a Profit, para ver se compensa, para entender se não está ativo o RLP, que é a operação da contraparte, ou seja, a contraparte é a própria corretora, se isso faz diferença na hora da operação, e com a corretora que tem um DMA maior do que a corretora que eu opero atualmente. Então, qual é o objetivo? O outro principal objetivo disso, eu separar minhas contas. Eu fazer com que minhas contas elas se organizem de swing trade, fundos imobiliários e day trade. Quando eu vou fazer day trade, por exemplo, eu faço day trade, eu tenho toda a minha grana alocada, mas e aplicada ao mesmo tempo. Então eu quero mandar uma pequena quantia para essa nova corretora, mandei R$500 lá, fiz um resultado até interessante. Eu comecei na sexta-feira com esse teste. Aqui, ó, fiz duas operações, deu R$118, um contrato, não botei 2, 3 contratos, não botei nada disso. Um contrato foi válido, foram 2 bons resultados. E aí eu quero testar, estou pagando uma taxa, que é uma taxa que não é isenta, a taxa da corretora. Estou pagando a plataforma, mas eu tenho como objetivo entender se isso vai me agilizar financeiramente. Ainda acho muito prematuro fazer uma análise fria do processo. É óbvio, eu tenho como objetivo fazer 2 tipos de ganho nessa mudança. Uma, pago um pouquinho mais de taxa, que é pouca coisa, não é muita coisa, mas ganho no processo de agilidade na entrada das ordens. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Se isso realmente for melhor, que eu acredito que vá ser melhor, que seja melhor, eu posso colocar menos grana e pagar uma plataforma que vai agilizar o processo na entrada das minhas ordens, e eu não preciso fazer aquela doideirada toda, porque quando você entra com uma ordem, não sei se vocês já repararam, ele vem sempre com um delay, e isso não sei se isso
é por causa do DMA ou por causa da RLP. Mas eu estudei um pouco sobre os DMAs, sobre a RLP, a DMA principalmente, ela faz com que você entre com a sua ordem um pouco mais rápido. Então eu estou operando com uma corretora nova, com menos dinheiro e com um DMA maior, ou seja, DMA 2. Bom, vamos fazer o teste. Vou operar normalmente pelas duas. Eu opero exclusivamente pela corretora que eu estou até agora, faço minhas operações, faço minhas transações, depois eu vou para lá, faço uma única entrada, respeitando todo o operacional, respeitando todo o processo, respeitando o stop, tudo como qualquer outra, tanto na anterior como na atual. Mas eu tenho como objetivo validar se o que eu estou fazendo vai ser positivo no futuro, para que eu possa seguir com as minhas estratégias. Lá em março eu pretendo colocar uma quantia de grana para operar só day trade nessa corretora, se realmente as validações forem perfeitas, forem boas, e lá na outra só o swing trade. Mas ainda é um processo de teste. Hoje eu fiz 136 pela Profit e fiz R$72 pela Trade, ou seja, pela corretora anterior e pela corretora atual. As plataformas é diferente, a plataforma não interfere, é mais questão de adaptação. Bom, esse era o recado. Queria muito que vocês entendessem um pouco do DMA, do RLP. O RLP, vou repetir, o RLP, a contraparte da compra, a contraparte da venda, ela é sempre a própria corretora. Então, ou seja, você não negocia com outra corretora, você negocia com a própria corretora. Se a tua corretora é a XPTO, se a sua corretora é a Joãozinho, qualquer uma corretora, você vai negociar sempre com essa corretora. Por isso que fica mais barato o custo operacional dessa operação. O custo dessa operação fica mais barato. Então, mas em contrapartida, você tem uma negociação com uma única corretora. E aí entra o ponto, por que eu cheguei nesse nível todo, por que eu cheguei nessa troca de ideia toda, porque eu comecei a operar isso aqui, ó. Comecei a operar fluxo. E aí, se eu estou operando muito prematuramente fluxo, eu preciso entender o que está por trás de todo o cenário do mercado financeiro, porque isso vai me contribuir para que eu possa crescer cada vez mais, principalmente no day trade. Bom, se quiserem, vou falar um pouco sobre o Times in Trade. Isso aqui é a posição das corretoras. Aqui, ó, Bradesco comprado, aqui, ó, Necton comprado, tá vendo aqui, ó, comprado, aqui vendido, ó. XP, provedor de liquidez. Nova Futura, provedor de liquidez. Santander não é provedor de liquidez, institucional. Aliás, Nova Futura é institucional também. UBS, institucional. O que significa isso, tá? O institucional e o provedor, e o XP, que é um provedor de liquidez. A XP dá liquidez para que as outras possam fazer a ordem de compra ou de venda. Por exemplo, XP está com 11 mil vendida. Mercado cai, a tendência é que o mercado suba. A Bradesco está comprada, o mercado vai subir. Então você precisa analisar esse todo. Estou falando bem sinteticamente porque o negócio é muito profundo e aí é outro tópico que eu preciso falar. Beleza? Pense, vou no final do mês fazer um outro vídeo lá no final do mês, para que vocês entendam, cara, ó, deu certo, foi legal, foi interessante, eu senti uma diferença assim, uma diferença assado, eu não senti diferença nenhuma. Eu vou falar no final se vale a pena ter o RLP ativado, participar de uma corretora com o DMA um pouco melhor do que vocês têm, para que vocês possam sair em vantagem. Lembre-se, DMA é DMA 1, DMA 2, DMA 3, DMA 4. Esses DMAs, ele é a ordem por milissegundos, ou seja, ela agiliza o processo de ordem diretamente na B3 quando você faz a ordem de compra ou de venda, tanto faz. Eu espero ter
contribuído, ajudado, tem sentido diferença pequena, mas é muito prematuro ainda para falar. Mas estou curtindo a fazer essa nova etapa de estudo e essa nova etapa de informação para que eu possa melhorar meu desempenho. Beleza? Marcelo, Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. É muito importante o comentário de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa um comentário que eu tento explicar. Mais uma vez, obrigado. Fui!